Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a representação gráfica de uma função quadrática, uma função do segundo grau. Então a função do segundo grau ela tem essa característica, é ax2 mais bx mais c, ok? Então o a, o b e o c a gente chama de coeficientes. Então para trabalharmos nesta aula, iremos usar o GeoGebra, tá? Um software dinâmico, né? Então permite movimentarmos esses coeficientes. Então aqui eu tenho um seletor A, um B e um C, que são justamente os coeficientes de uma equação de segundo grau. No caso aqui o meu A está sendo 2, B é 0, C é 0. O A é 2, B é 0, C é 0. À medida que eu movimentar esses seletores, eu vou ter uma movimentação desse meu gráfico aqui. Então lembrando a vocês que uma função do segundo grau, o gráfico é chamado de parábola. Tá? Então, temos aqui uma parábola com a concavidade voltada para cima. Tá? Então, essa concavidade voltada para cima, o que vai me dizer é justamente o valor de A. Tá? Se eu aumentar o valor de A, ok? Quanto mais eu aumentar o valor de A, mais fechada vai ser essa minha parábola. Ok? Se eu diminuir o valor de B, veja que aqui na equação ela está diminuindo também. Observem aqui. Okay? Então, se eu diminuir o valor de B, de A, desculpa, então essa parábola ela vai tendo uma abertura maior. Ok? Ó, veja, chegou a zero. Tá? 0,5A, 0. Quando A for 0, B for 0 e C for 0, a gente vai ter simplesmente uma reta. Ok? Mas se o A é positivo, eu tenho uma parábola voltada para cima, com cavidade. E se eu aumento o valor de A, tá? No caso aqui vai no máximo até 8, tá? Meu seletor, mas é infinitamente, então quanto maior for o valor de A, mais fechada mais a concavidade vai ser mais fechada dessa parábola, ok? Então é isso. Então o meu A eu vou deixar no meu A sendo 2. O meu A da equação é 2. Vamos movimentar agora o B, ok? Então, quando a gente movimenta o B, tá? Quanto maior for o valor de B, estou aumentando o valor de B, veja que a nossa parábola ela começa a crescer lateralmente, ou seja, ela cresce para a esquerda, quanto maior for o valor de B. Quanto menor for o valor de B, como vocês percebem, tá? Ela começa a se deslocar para a direita. Tá? A parábola ela começa a se deslocar para a direita, quanto menor for o valor de B. Okay? Então, o B é o deslocamento da parábola para a direita ou para a esquerda. Quanto maior for B, ela vai ser mais para a esquerda. Quanto menor for B, ela vai ser mais para a direita. Okay? E se a gente deslocar agora o C, né, o coeficiente C, veja que eu movimentei o A, né, movimentei o B, agora vou movimentar o C, o coeficiente C. Então, o meu C está zero. Então, se eu movimento o valor de C, quanto maior for o valor de C, mais a minha parábola vai subindo. Tá? Ela está lá em cima. Tá? Quanto maior for o valor de C. Mas quanto menor for o valor de C, ela vai diminuindo. Né? Ela vai descendo, tá? E vai passar exatamente no eixo X. Tá? Então, quanto menor for o valor de C, mais ela vai descer. Ok? Então, esse movimento do C é o que vai me dizer se a equação vai ter duas raízes reais distintas, duas raízes iguais, que a gente diz que é só uma única raiz, e se não vai ter raiz. Então, o que é que acontece? Observe o seguinte. Estou deslocando o valor de C. Tá? À medida que eu estou aumentando C, tá? Veja que o C aumentado, a minha parábola ela vai subir. Consequentemente, ela não vai tocar o eixo X. Tá? Se ela não toca o eixo X, quer dizer que a equação não tem raiz. Tá? Então, quanto maior for o valor de C, tá? A equação não vai ter raiz. Mas quanto menor for o valor de C, chegaremos em um momento em que essa parábola ela vai tocar exatamente o eixo X.
Tá? Então, se ela tocar exatamente em um único ponto, tá? Aqui está em 2, não está bem preciso aqui, mas se ela tocar exatamente em um ponto aqui, a equação terá duas raízes, porém serão iguais. Tá? E se eu diminuir mais ainda o valor de C, tá? Veja que aparecem as duas raízes, o x' e o x duas linhas, ou o x1 e o x2. Okay? Então, quanto menor for o valor de C, veja que eu vou ter as minhas raízes. Tá? Então, elas estão se afastando uma da outra, mas eu vou ter, tá? O x1 e o x2. Veja nesse caso aqui que o x1 é negativo, porque ele está à esquerda do zero, e o x2 ele está à direita. Então, uma raiz positiva e outra negativa. Tá? Então, veja, o movimento do C permite dizer se a equação terá ou não raízes. Okay? O movimento do B, como vocês viram, tá? Ele vai para a direita e ele vai para a esquerda. Quando eu aumento o valor de B, ele vai para a esquerda. Quando eu diminuo o valor de B, a minha parábola vai para a direita. Ok? E veja que quando a minha parábola toca o eixo X, aparecem as raízes. Se não tocar, não tem raiz. Se tocar exatamente em um único ponto, tá? Não consigo colocar aqui, mas se tocar exatamente em um único ponto, as raízes vão ser iguais, duas raízes iguais. Tá? Então são os três casos que a gente tem. Não possui raiz, tá? Nenhum desses casos aqui não possui raiz. Se tocar nesse ponto aqui, possui duas raízes reais. E se tocar o eixo X, se ultrapassar o eixo X, terá duas raízes diferentes. Nesse caso aqui, ó, veja que as duas raízes serão positivas. Estão à direita do zero. Ok? Então, se eu movimentar o C, eu vou movimentar as raízes também. Ó. Veja que quando eu movimento o C, esse pontinho azul, tá? Estou diminuindo o C, veja que uma das raízes passa a ser negativa e a outra está sendo positiva. Se eu diminuir o C aqui, ó, veja que as raízes começam a se aproximar, porém as duas serão positivas. Tá? Então, é uma questão de movimentação dos coeficientes A, B e C. O A, como vocês viram, se o A é positivo, e quanto maior for o A, tá? Quanto maior for o valor de A, mais aberta vai ser a parábola. Nesse caso aqui, quanto maior o valor de A, mais fechada vai ser a parábola. Quanto menor for, mais aberta. O B é o deslocamento para a direita e para a esquerda. Se eu aumento o valor de B, ela vai para a esquerda. Se eu diminuo o valor de B, ela vai para a direita. Okay? E o C, como vocês já viram, é um deslocamento no eixo vertical. Ele sobe, né, não tem raiz. Se ele descer, tocar num ponto, aqui só num ponto só, terá duas raízes iguais. Se eu descer mais, duas raízes diferentes. Né? Pode ser as duas positivas, as duas negativas. Veja que as duas aqui vão ser negativas. Ó, duas negativas. Tá? Se eu movimentar o B para o lado de cá, eu vou ter duas positivas. E eu posso ter também uma positiva e outra negativa, como vocês estão vendo aí. Okay? Então é uma questão de movimentos. Então a gente está movimentando os coeficientes A, B e C. Iremos agora fazer uma movimentação, no caso quando o A for negativo. Tá? Então quando o nosso A for negativo, tá? Quando o A for negativo, veja que a concavidade passa a ser voltada para baixo. Então, o A é menos 1,4. Se eu diminuir mais o valor de A, o que vai acontecer? A parábola começa a se fechar. Se eu aumento o valor de A, né, me aproximando do zero, ela começa a ficar mais aberta. Okay? Estou me aproximando do zero. Ó, menos 0,5. A parábola bem aberta. Tá? Mas eu vou diminuir mais um pouco. Tá? A mesma coisa para o B. Se eu movimento o B, então agora vai ter um pouco de diferença, ok? Por quê? Observe o seguinte, o A é negativo, então a concavidade está voltada para baixo. Tá? Só um detalhe aqui. Então veja aqui, então o A é negativo, está a menos 1,5. Se eu movimentar o B,
se eu aumento o valor de B, a minha parábola começa a ir para a direita. Se eu movimentar o valor de B para a esquerda, a minha parábola começa a ir para a esquerda. Okay? Então, houve uma diferença, né? No caso, quando ela é positiva e quando é negativa. Quando ela é negativa, como vocês estão vendo aqui, ó, se eu aumento o valor de B, a minha parábola vai para a direita. Se eu diminuo o valor de B, a minha parábola vai para a esquerda. E o C é bem parecidamente como a gente viu no caso quando ela é crescente. O valor de C, quanto menor for o valor de C, mais ela vai diminuir. Quanto maior for o valor de C, tá? Então, eu vou ter as raízes, né? Quanto maior for o valor de C. Veja, quanto menor for o valor de C, a minha parábola ela não toca o eixo X. Quer dizer que essa minha equação não vai ter raiz real. Okay? Se eu vou aumentar o valor de C, vou chegar em determinado momento em que ela vai tocar exatamente em um único ponto. Então ela vai ter duas raízes iguais, né? Que a gente diz que é uma única raiz, porém elas são iguais. E se a gente aumentar mais um pouco, ela vai ultrapassar o eixo X. Então aparecem as duas raízes. Okay? Então, novamente, pode ser duas, uma positiva, outra negativa, pode ser as duas sendo positivas, nesse caso aqui, pode ser as duas sendo negativas, nesse caso aqui, ó, as duas são negativas, e pode ser uma sendo positiva e a outra negativa, nesse caso aqui, ó. Uma fica sendo positiva e a outra fica negativa, ok? Então, a nossa aula era isso, pessoal. Então, era vocês entenderem os reais significados dos coeficientes A, B e C. Tá? O A é um fator determinante para saber se a função é crescente ou decrescente. Veja aqui que se o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Se o A é negativo, ela volta para baixo. Tá? O B ele tem dois fatores, né? Tem duas partes a se analisar, falando melhor. Quais seriam? Quando o A for positivo, se eu aumento o B, ele vai para a esquerda. Se eu diminuo o B, ele vai para a direita. Mas se o meu A for negativo, se eu aumentar o B, ele também vai para a direita. Se eu diminuir o B, a minha parábola vai para a esquerda. Tá? E o C é o fator determinante para eu saber se a minha equação terá ou não raízes. Tá? Então, nesse caso, quando ela é com cavidade voltada para baixo, quanto maior o valor de C, eu vou ter raízes. Quanto menor for o valor de C, vou chegar a um ponto que eu vou ter uma única raiz aqui, quando ele tocar em um único ponto. E se eu diminuir mais, eu não terei raízes. A mesma coisa quando o meu A for positivo. Se eu diminuir o valor de C, né, eu vou ter raízes. Agora, se eu aumentar o valor de C, eu vou chegar a determinado ponto que eu não vou ter raízes. Ou vou ter apenas uma única raiz, quando ele tocar em um único ponto aqui. Ok? Então, essa foi a nossa apresentação no GeoGebra, ok? Para vocês entenderem melhor o que seria a representação gráfica de uma função quadrática, ok? Então, com base nessa aula, a gente vai ver duas questões agora, bem fáceis, diante dessa apresentação que eu fiz para vocês, tá? Então, a gente vai ver dois exemplos. Então, temos o primeiro exemplo. Então, diz o seguinte: a figura abaixo representa o gráfico de uma função de R em R. Então, dos reais e dos reais. Então, a minha função é essa. Então, eu tenho o eixo X e o eixo Y. Esses espaçamentos aqui é de uma unidade, ok? Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é menos 1, menos 2, menos 3. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. E aqui é negativo, do mesmo jeito. Ok? Então, vamos lá. Esse gráfico representa uma função quadrática. Então, ele representa sim uma função quadrática, ok? Porque a representação de uma função quadrática é uma parábola. E aqui a gente tem uma parábola, né? Então, uma concavidade voltada para cima. Então, sim, representa sim uma função quadrática.
B. Quantas raízes tem essa função quadrática? Então, como eu falei para vocês anteriormente, para sabermos se a equação, né, do segundo grau tem raízes iguais, raízes diferentes ou não possui raiz, basta observarmos se a parábola corta o eixo x ou não, ou fica exatamente em cima. Então, nesse caso aqui, a gente vê que a parábola corta o eixo x em duas partes, né? Então, terá raízes sim. Então, quantas raízes terá essa função? Terá exatamente duas, porque ela corta nesse ponto e corta também nesse ponto aqui. Então, duas raízes a gente vai ter. Quais são elas? Vejamos que aqui não temos números, mas a gente sabe que o espaçamento aqui é de uma unidade. Então, uma das raízes vai ser menos 1 e a outra raiz vai ser 2. Então, teremos duas raízes, menos 1 e 2. Letra D. Qual é o sinal do coeficiente A? Então, o sinal do meu coeficiente A, eu vou observar a concavidade da minha parábola. Então, se a minha concavidade é voltada para cima, então o meu A vai ser positivo. Ok? Concavidade voltada para cima, o A é positivo. No item E, qual é o sinal do coeficiente B? Para o sinal do coeficiente B, vocês têm que lembrar quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Então, quando ela é crescente, tá? Quando a gente aumenta o valor de A, de B, desculpa, quando mais a gente aumenta o valor de B, então o sinal de B vai ser negativo. Então veja que essa minha parábola ela está mais para a direita, né? Veja que ela está mais para esse lado aqui do que para o lado esquerdo. Se ela está mais para a direita, quer dizer que o sinal de B vai ser negativo. Tá? Então, o item F. Qual o valor do coeficiente C? O C você vai observar aonde a parábola está sendo cortada pelo eixo Y. Então, o eixo Y é esse. Então, a parábola corta o eixo Y exatamente nesse ponto aqui. Então, esse ponto aí é exatamente o ponto menos 2. Tá? Então, o meu C é igual a menos 2. Vamos para o exemplo 2. Então, um exemplo bem parecido. Então, temos aqui outro grafo, né? Outra parábola. Então, item A. Esse gráfico representa uma função quadrática? Sim. Né? Temos uma parábola aqui com concavidade agora voltada para baixo. Quantas raízes tem essa função quadrática? Então, se a gente observar, o eixo x está aqui. Então, essa parábola ela corta o eixo x em duas partes. Então, ela vai ter também duas raízes. Quais são elas? Então, se a gente observar, ela corta o eixo x no ponto 6 e corta também exatamente no ponto 0. Então, é o 0 e o 6, as raízes. D. Qual é o sinal do coeficiente A? Então, lembra que o sinal do coeficiente A é você observar se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Sendo voltada para baixo, o sinal de A vai ser negativo. E agora, qual o sinal do coeficiente B? Então, para o sinal do coeficiente B, quando a concavidade é voltada para baixo, tá? Quanto maior for o valor de B, tá? Maior ela vai crescer. Ou seja, ou melhor falando, quanto maior for o valor de B, né, ela vai estar mais para a direita. Se o B for menor, um B sendo negativo, então essa minha parábola ela vai estar mais para a esquerda. Okay? Então, o sinal de B, quando a concavidade é voltada para baixo, a gente observa da seguinte maneira. Vejamos que nessa parábola ela está mais para a direita. Né? Então, está mais para a parte positiva. Então, o sinal de B também vai ser positivo. É o contrário do caso que a gente viu quando a concavidade é voltada para cima. Se ela estivesse com a concavidade voltada para cima aqui, né, então o valor de B seria negativo. Porém, a concavidade é voltada para baixo e ela está mais para o lado direito, então quer dizer que o B também vai ser positivo. E qual o valor do coeficiente C? Lembrando mais uma vez que o C vai ser exatamente o ponto em que a parábola corta o eixo Y. Está aqui o meu eixo Y. Então, a parábola
corto o meu eixo y exatamente no ponto 0, ok? Então, o meu coeficiente c vai ser igual a 0, ok? Então, com base nesses exemplos, vocês com certeza irão conseguir fazer o exercício, que será baseado nessas informações, nesses exemplos, e baseado também no que a gente viu sobre a representação gráfica usando o software GeoGebra, ok? Então é isso, pessoal. Então, um abraço a todos, tudo de bom para vocês.